Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida e também para a vida da sua família. Que o Santo Deus abençoe você rica e abundantemente e que você continue firme nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Santo Deus continue sempre te iluminando. Hoje, no Guia Tempo com Deus, nós estamos expondo o Sermão do Monte, as bem-aventuranças especificamente. Hoje nós vamos ver Mateus 5, versículo 10, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Olha aqui, vamos ver bem essa questão dos perseguidos e aí a bênção desses perseguidos será o reino dos céus. A bênção aqui nessa bem-aventurança, ela se restringe aos que sofrem perseguições por causa da justiça, tá? Deixa eu deixar bem claro. Aqui a bênção se restringe àqueles que sofrem perseguições por causa da justiça, tá? Isso a gente pode conferir lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 também, tá? Não é perseguição daquelas pessoas que são chamados fanáticos, tá? Que vivem talvez perturbando a vida das pessoas, ou aqueles que defendem uma política religiosa, né? De combate, de ativismo e tal, e tantas coisas, né? Não é esses perseguidos aqui que Jesus está falando, não. São aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Os crentes descritos nessa passagem são aqueles que estão determinados a viver conforme a vontade de Deus. Os perseguidos aqui por causa da justiça são os crentes, os discípulos de Jesus, que são perseguidos por causa que querem viver de acordo com a vida de Jesus nas suas vidas, nas suas atitudes, tá? Não é ativista, político, religioso, não é fanático, não é aqueles que vivem perturbando aí a vida das pessoas, para a pessoa se converter, para ir para Jesus, senão vai para o inferno, isso e aquilo. Aquelas pessoas que falam coisas arrogantes, usando até mesmo Jesus e o cristianismo, falam coisas até ofendendo a vida das pessoas, não são, tá? Essas pessoas aqui, os perseguidos, tá? Não vamos nos limitar apenas a perseguições rigorosas, tá? Deixa eu deixar uma coisa aqui bem claro. Não vamos nos limitar apenas em perseguições rigorosas, violência, né? Morte. Aquelas pessoas que sofreram mal no seu físico, né? Pressões mentais, violência até mesmo psicológicas por causa de Jesus. Não é limitado somente nisso, tá? Um cristão no mundo ocidental que pratique a justiça, ele com certeza ele vai ser ridicularizado pelos seus colegas, amigos. Ele vai ser pode ser até, digamos assim, desprezado pelas pessoas mais próximas, ridicularizado pela família, marginalizado por causa de parentes, tá? Isso pode acontecer. Quando um cristão realmente quer fazer a vontade de Deus, ele pode sofrer algum tipo, até mesmo de ameaças, intimidações, tá? Isso pode acontecer. Por exemplo, vou dar aqui, os jovens querendo ter um namoro sério, eles podem ser, digamos assim, achados como pessoas fora do normal, né? Buscar uma santidade. Poxa, você quer ser santo demais, você quer ser muito santo, né? Você quer andar na verdade, você quer ser fiel à sua esposa. Isso aí no mundo de hoje isso não existe, né? Talvez você vá ser perseguido por causa que você quer ser fiel ao seu esposo, à sua esposa, quer fazer o seu trabalho direito, ser comprometido com o trabalho, ser honesto, ser fiel ao matrimônio, falei, ser um bom cidadão, né? Respeitar as autoridades, né? E talvez você possa até ser perseguido por causa disso, ou então marginalizado, desprezado, né?
Mas a gente tem que entender dessa maneira que um cristão ele age, ele se comporta bem, porque ele realmente pratica a justiça de Deus na sua vida, ele vive isso. A recompensa por ser perseguido por causa da justiça é o reino do céu. Em outras palavras, essa bem-aventurança serve de teste para todas as outras, tá? Assim como uma pessoa deve ser pobre em espírito para entrar no reino, né? Mateus capítulo 5, versículo 3. A pessoa que é pobre de espírito, ele entra no reino de Deus, né? Ele assume a sua miserabilidade, a sua pobreza espiritual, né? Ele, por causa dessa humildade, ele tem o reino dos céus. Ele também será perseguido por causa da justiça para entrar no reino, tá? Olha, vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo caído. Para onde você olhar, para onde você for, você vai sentir isso, você vai perceber isso, você vai ver isso. Por isso, demonstrar justiça transparente, genuína, você será rejeitado, tá? Por muitos. E não é de admirar que eles reajam atacando em represália. Interessante isso, né? Nós vamos ver isso em situações na Bíblia, e a gente vai ver isso em povos que não é permitido pregar o evangelho, e a gente vai ver isso na nossa própria vida, quando a gente se posiciona de acordo com os princípios de Deus, de acordo com a verdade divina. Quando nós nos posicionamos de acordo com aquilo que as Escrituras têm para a nossa vida, nós vamos sim sofrer algum tipo de represália, perseguição, algum tipo de, digamos assim, certas pessoas podem até nos colocar, digamos assim, de lado, tirar a gente da frente, né? Porque certamente as trevas vão se incomodar por causa disso. Mas a gente tem que permanecer fiel à verdade de Deus e nos posicionar do lado de Deus. Que Deus te abençoe ricamente, em abundância, que o Senhor Deus proteja e guarde a sua vida. Um forte abraço, excelente semana, tchau!